Olha só, a gente fala mais uma vez sobre as mudanças nas regras de aposentadoria. O ano terminou com a grande vitória do governo no Congresso Nacional, que foi a reforma da Previdência, e o texto ainda deixa muitas mudanças. É final de ano, estamos chegando a 2020, muita gente já se planejando financeiramente, mas ainda com dúvidas sobre o que mudou em relação à Previdência. E para a gente sanar algumas dessas dúvidas, nós vamos falar agora com a advogada Cristiane Grano Reich, que está aqui nos nossos estúdios mais uma vez, tirando dúvidas sobre o que é que muda com a reforma da Previdência. Tudo bem, doutora? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Vitor. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os espectadores e ouvintes da Jovem Pan. Ô, doutor, algumas das mudanças já começaram a valer, né? Mas algumas outras que foram incluídas no texto passam a valer só no ano que vem. Queria que a senhora falasse a respeito disso. Exatamente, por imposição da lei, as alterações legislativas legais, né, que dizem respeito a benefícios, podem passar a vigorar assim que a lei é sancionada. Contudo, o que diz respeito às contribuições previdenciárias, elas precisam passar por uma vacância 3 meses. Então, elas vão passar a vigorar apenas no ano que vem. Então, a maneira de a gente pagar as contribuições previdenciárias mudou, e isso a gente tem que estar atento, que vai passar a vigorar a partir do ano que vem. E atento principalmente a quais detalhes? Imagino que muitos, né? Mas como andam as dúvidas das pessoas com relação aos itens, às novidades da reforma? Quais as principais dúvidas? E quem ainda se sente muito com dúvida com relação à reforma, poderia se orientar como? Alterações na legislação previdenciária sempre causam muita angústia nos trabalhadores, né? Então, o que me parece é que assim que a reforma foi aprovada, e até um pouco antes, houve um alvoroço, assim, todo mundo estava bem tenso com isso. Aí ela foi promulgada e a coisa começou a se acalmar. Não sei se é por conta do final do ano, né? Mas as pessoas estão falando até um pouco menos disso. E o que me parece, a gente também está com uma questão técnica. O site do governo não está conseguindo ainda fazer a simulação de acordo com as novas regras, né? Então, acredito eu, que assim que isso for possível, né? Eu acho que as pessoas vão voltar a ficar mais preocupadas com isso. Mas o que a gente vê? As pessoas jovens, do modo geral, não têm isso como uma grande preocupação, né? Própria da juventude. E quem está mais próximo de se aposentar fica bem mais angustiado. Contudo, o que a gente tem que ver, o que vai passar a vigorar a partir de agora, março do ano que vem, vai afetar, assim, imediatamente qualquer empregado. Então, é uma coisa que todo mundo tem que estar atento, porque pode ser que a gente passe a pagar mais. Dependendo da situação do trabalhador, pode ser que ele passe a pagar menos contribuição previdenciária, tá? Ô, doutor, e agora com essas mudanças, uma das mais expressivas foi, sem dúvida nenhuma, o estabelecimento da idade mínima, né? Inclusive acabou aquela aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, né? Agora sempre a aposentadoria fica atrelada à idade do trabalhador, né? Queria saber se isso de alguma maneira deve mudar o mercado no sentido de estimular as previdências privadas, né? Os sistemas de previdência privada, porque em muitos casos o trabalhador não vai conseguir atingir aquela idade mínima ou deseja se aposentar antes e aí não vai depender do INSS, né? Ou talvez ele não queira depender do INSS. Nesse caso, as previdências privadas devem crescer a partir do que foi aprovado no Congresso? Eu acredito que sim, ela já vem observando um crescimento, né? Mas acho que é interessante notar isso, porque do modo geral, o INSS ele oferece uma proteção previdenciária para pessoas que têm abaixo de uma certa renda de maneira integral. Então, abaixo do teto da Previdência, que é em torno de R$6 mil, digamos assim, arredondando, a proteção pode ser integral. Acima disso, não. Há uma limitação. Então, é interessante notar que a preocupação maior sempre teve que ser, não é agora que está mudando, para quem ganha acima disso. Essa pessoa, ela não vai, né, ter jamais uma proteção integral. Ela não vai conseguir manter, se ela ganha acima desse teto, manter o nível de renda que ela tinha enquanto nativa. Então ela tinha que ter poupado lá atrás.
Exatamente. E uma maneira de poupar é fazendo a previdência privada, sem dúvida. Ou, se ela não quiser, se ela quiser uma outra maneira de guardar o dinheiro dela ali, aí é com ela, não é verdade? Mas uma opção que a legislação previdenciária dá, é sim fazer o plano de previdência privada. É claro que quem ganha abaixo disso também seria o ideal que conseguisse fazer, né? Evidentemente. E o que a gente tem que notar? Os números que foram muito ditos na época, né, do início das discussões da reforma da Previdência pelo governo. O que acontece? Do modo geral, as pessoas de baixa renda, de renda mais baixa, elas já se aposentavam apenas por idade. A estatística dizia isso. E as pessoas de classe média alta, com uma renda maior, costumavam ser aquelas que conseguiam se aposentar por tempo de contribuição. Qual a explicação disso? Mesmo por idade, se exige pode-se dizer, carência. Tecnicamente, a gente chama de carência, que é um tempo mínimo de contribuição. Afinal de contas, o sistema previdenciário limita seguros. Então, como todo seguro, ele exige um número mínimo de contribuições. Então, isso sempre foi exigido. O que os números mostraram na época das discussões da reforma? Que as pessoas de renda mais baixa, elas só conseguiam alcançar essa carência, esse número mínimo de contribuições, mais próximo da idade de aposentar. E falando do caso dos servidores, doutora, quais foram as principais mudanças? A gente está falando aqui bastante do setor privado, queria saber do funcionalismo público para os servidores, quais foram as mudanças principais? A gente já vem observando uma série de alterações relativas aos servidores de uns anos para cá. Então, a gente tinha, antes da Constituição de 88, a diferença era um abismo, né? Então, a gente vem observando, né, acho que a gente está na 3ª ou 4ª emenda constitucional que afetam os servidores federais, tentando sempre trazer as regras deles mais próximas às regras da iniciativa privada. Então, o que a gente teve aqui para eles foi também o fim da aposentadoria por simplesmente tempo, né? Agora se exige a idade que ficou igual para a iniciativa privada, 65 para homens, 62 para mulheres, e o que se exige deles? 25 anos de contribuição, além dessa idade tem que ter 25 anos de contribuição, sendo pelo menos 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo onde ele está. Então, a gente... Bastante significativo, né? Bastante significativo. O que se presume, observe, 25 anos é bem mais do que o que é exigido para a iniciativa privada, que ficou com a reforma. 20 anos para homens e 15 para mulheres. Porque se presume, eles têm a estabilidade, né? Nos servidores. Né? Então, se presume, por conta disso, essa diferenciação, que eles terão mais facilidade de alcançar esse tempo mínimo do que uma pessoa da iniciativa privada. Agora, nesse começo de ano, então, aqui as pessoas devem estar mais ligadas. Eu vejo que você sempre traz bastante anotações, porque são muitos detalhes, né? O que é o principal aí nas suas anotações? Quais as principais primeiras regras que passam a valer? A senhora falou agora a partir de março, né? Já estão valendo todas as regras relativas a benefícios. A partir de março, o que quem está empregado, né? Importante dizer, a gente não viu ainda, isso vai ficar para a reforma tributária, as alterações das regras relativas às contribuições das empresas. Então, isso ainda não veio, está uma discussão, né? Vocês estão noticiando isso todo dia. Então, o que a gente viu na reforma da Previdência, para quem é empregado, tá? Antes, a gente fazia o quê? Soma o que a pessoa ganha ali, exclui o que não é base de incidência, por exemplo, o que é verba de natureza indenizatória ou ressarcitória, sobre aquilo não incide INSS. Ou então, bônus, eventualmente, premiações, PLR, né? Exatamente, né? Participação em lucros e resultados, PLR, e outras coisas mais. Mas, por exemplo, o salário, evidentemente, horas extras, evidentemente. Então, você separa o que é base de incidência e o que não é. Como é que era antes? Você pegava toda aquela soma e verificava, caía em qual de 3 faixas? 8, 9 ou 11. Era assim. Agora não. Agora quem ganha mais próximo de um salário mínimo vai pagar um pouco menos do que pagava antes, e quem ganha mais próximo ao teto vai pagar um pouco mais do que pagava antes. E a forma de fazer o cálculo é um pouco mais parecida com a tabela do imposto de renda. Então, assim, a parte, vamos supor que uma pessoa ganhe R$7.000, que ultrapassa o teto, certo?
ela, trabalhadora, só paga até o limite do teto, isso sempre foi. Aí vai dividir por faixa, a faixa que fica até um salário mínimo, 7,5%. Aí são 4 faixas agora. Você não soma... Proporcional. Você não soma mais tudo e insere em uma única faixa. Você tributa em cada uma das 4 faixinhas. De modo que, só para exemplificar, quem ganha um salário mínimo, antes pagaria 8, agora vai pagar 7,5. Quem ganha no teto ou acima do teto, antes pagava 11. Agora a alíquota efetiva desse pessoal vai ser 11,68. Agora, doutora, o que é que mudou no caso de aposentadorias por invalidez? Mudou alguma coisa? Ou no caso de alguma outra incapacidade temporária? O que é que mudou ou não mudou nada? Queria que a senhora dissesse. O rural e a aposentadoria por invalidez, eles foram mais poupados, né? O rural foi descartado, foi excluído da reforma, né? Há uma grande discussão ainda com relação às aposentadorias de periculosidade, isso está discutido aí na PEC paralela, e a por invalidez, ela também não teve grandes alterações, né? Essas foram mais poupados na reforma da Previdência. Qual alteração ou quais alterações a senhora considera as mais drásticas dessa reforma? Então, vão trazer trabalho por aí? Vamos lá, dá para enumerar. Primeiro, é o que vocês disseram, sem dúvida. A exclusão daquela aposentadoria que não exigia idade mínima. Sem dúvida, essa é a maior. Essa é uma alteração, né, como a gente já sabe, que foi tentada ali desde 1998. Então, ok. Segundo lugar, essa questão da forma de pagar as contribuições previdenciárias. Eu acho que é a segunda. Proporcionalmente, não mais uma única regra. Exato. Fórmula. As regras de transição, quem está no sistema sempre tem que ficar atentas a ela. Elas decorrem justamente por conta da exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição. É uma alteração interessante, sem dúvida muito importante. E o que a gente vê? Pensão, acumular pensão com aposentadoria, agora exige ali um certo percentual, não é mais de maneira integral, né? A pensão por morte, eu acho que isso vai afetar muita gente. Isso tudo, gente, o que acontece? Também está sendo discutido na PEC paralela. Então, uma lista enorme. Mas o Rodrigo Maia já disse que ele não pretende colocar essa PEC em tramitação tão logo, né? Porque se tudo que está na PEC paralela passar, várias coisas que a gente está dizendo aqui hoje vão cair por terra. E outra coisa muito importante, na hora de fazer o cálculo do benefício, né, o valor em tese vai ficar um pouco menor, porque antes a gente pegava 80% das maiores contribuições mensais e fazia uma média. Em cima daquilo aplicava um percentual dependendo do benefício, cada benefício prevê um percentual a ser pago. Agora é 100%, você não exclui mais os 20% menores. Então, só aí você já tem uma redução. E aí como é que funciona? Todo mundo teria que ficar atento a isso, né? Pessoas, normalmente, que já podem se aposentar, mas escolhem não se aposentar, porque eu quero receber as 2 rendas. Mais que nunca, fiquem atentas à seguinte regra. Você, por si só, os 20% menores, então, não serão mais descartados, certo? Contudo, para a aposentadoria, como é que funciona? Se eu estou no tempo mínimo ali, começa com 60%. Desse valor e 2% acima, mulheres, para se livrar dessa regra, após 35 anos de contribuição e homens aos 40. Ok, nós recebemos aqui a advogada Cristiane Granuhai, esclarecendo algumas dúvidas sobre a reforma da Previdência. Doutora, agradeço mais uma vez a presença da senhora que esteve aqui com a gente ao longo do ano, trazendo todas as respostas para as dúvidas que surgiram nesse processo de mudanças. Obrigado mais uma vez, desde já, feliz ano novo. Feliz ano novo, foi um prazer imenso, espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas dos ouvintes aí no decorrer do ano, né? E ótimo ano novo para todo mundo.